Discurso sobre o colonialismo, por Aimé Césaire. Capítulo 6. Valores inventados antes pela burguesia e que esta lançou aos quatro ventos. Um é o do homem e o humanismo, e vimos no que se converteu. O outro é o da nação. É um fato. A nação é um fenômeno burguês. Porém, precisamente se eu tiro os olhos do homem para olhar as nações, constato que, todavia, aqui o perigo é grande, que a empresa colonial é para o mundo moderno o que o imperialismo romano foi para o mundo antigo, precursor do desastre e da catástrofe. Os índios massacrados, o mundo muçulmano esvaziado de si mesmo, o mundo chinês desonrado e desnaturado durante todo um século, o mundo negro desacreditado, vozes imensas apagadas para sempre, lugares atirados ao vento, todo este serviço mal feito, todo este desperdício, a humanidade reduzida a um monólogo, e vocês creem que a tudo isso não se paga? A verdade é que nesta política está inscrita a perdição da própria Europa, e que a Europa, se não tomar precauções, perceberá pelo vazio que criou ao redor de si. Acreditou-se que somente se abatiam índios ou hindus, ou melanésios ou africanos. De fato, se derrubaram uma após outra as muralhas mais aquém das quais podia desenvolver-se livremente a civilização europeia. Eis tudo o que há de falacioso nos paralelismos históricos e particularmente do que vou esboçar na sequência. No entanto, me permita voltar aqui a copiar uma página de Quinet pela porção da desprezível de verdade que contém e sobre a qual vale a pena meditar. Eis aqui, abre aspas. Nos perguntamos por que a barbárie irrompeu de repente na civilização antiga. Creio poder responder a isso. É surpreendente que uma causa tão sensível não salte à vista de todos. O sistema da civilização antiga se compunha de um certo número de nacionalidades, de pátrias, que, embora parecessem inimigas e, apesar de se ignorarem, se protegiam, se sustentavam, cuidavam-se uma das outras. Quando, ao crescer, o Império Romano empreendeu a conquista e a destruição deste corpo de nações, os sofistas deslumbrados acreditavam ver, no fim deste caminho, a humanidade triunfante em Roma. Falou-se da unidade do espírito humano. Isso foi só um sonho. De fato, essas nacionalidades eram, ao mesmo tempo, avenidas que protegiam a própria Roma. Então, quando Roma, nesta pretendia marchar triunfal em direção à civilização antiga, destruiu uma após outra. Cartago, Egito, Grécia, Judéia, Pérsia, Dácia, as Gálias. Resultou que ela mesma havia devorado os diques que a protegiam do oceano humano sob o qual deveria perecer. O magnânimo César, ao esmagar Gália, a única coisa que fez foi abrir caminho aos germanos. Tantas sociedades, tantas línguas apagadas, cidades, direitos, lugares reduzidos a nada, criaram um vazio em torno de Roma. E ali onde os bárbaros não chegavam, a barbárie nascia por si mesma. Os gauleses destruídos se convertiam em milícias revoltosas. Assim, a queda violenta, a extirpação progressiva de cada cidade gerou a queda da civilização antiga. Este edifício social estava sustentado pelas nacionalidades ao modo de colunas diferentes do mármore da obstinação. Quando se destruiu, com o aplauso dos sábios da época, cada uma dessas colunas vivas, o edifício veio abaixo e agora os sábios de nossos dias procuram entender como puderam criar-se em um instante ruínas tão grandes. Fecha aspas. Então me pergunto, que outra coisa fez a Europa burguesa? Ela socavou as civilizações, destruiu as pátrias, arruinou as nacionalidades
extirpou a raiz da diversidade. Já não há mais dique, já não há mais avenida. Chegou a hora do bárbaro moderno, a hora estadunidense. Violência, desmesura, desperdício, mercantilismo, exagero, gregarismo, a estupidez, a vulgaridade, a desordem. Em 1913, Page escrevia a Wilson, abre aspas, o porvir do mundo é nosso. O que vamos fazer agora que em breve cair em nossas mãos a dominação do mundo? Fecha aspas. Em 1914, lhe dizia, abre aspas, que faremos em breve desta Inglaterra e deste império quando as forças econômicas puserem em nossas mãos a direção da raça. Fecha aspas. Este império e os outros. E de fato, não vem com que ostentação estes senhores acabam de desfraudar o estandarte do anticolonialismo? Abre aspas. Ajuda para os países deserdados, fecha aspas, disse Truman. Já se foi o tempo do velho colonialismo. Isso também disse Truman. Ouçam que as grandes finanças estadunidenses julgam que chegou a hora de saquear todas as colônias do mundo. Então, queridos amigos, atenção para este fato. Eis que muitos entre vocês, decepcionados com a Europa, por conta do grande asco que não escolheram presenciar, se voltam, eu sei, em pequeno número para os Estados Unidos e se acostumam a ver neste país a um possível libertador. Uma pechincha, pensam os que são dessa opinião. Os bulldozers, as inversões massivas de capitais, as rodovias, os portos. Porém, e o racismo estadunidense? Bah! O racismo europeu nas colônias os tornou aguerridos. E eis-nos aqui prontos para correr o grande risco yankee. Então, mais uma vez, cuidado. A única dominação da qual já não se escapa mais é a da estadunidense. Quero dizer, da única que não se escapa completamente ileso. Posto que falam de fábricas e indústrias, por acaso, não vem, histérica, em pleno coração de nossos bosques e nossas selvas, cuspindo seu gás carbônico, a fábrica formidável, porém servil? Não vem a máquina nunca vista, a máquina de esmagar, de moer e de embrutecer aos povos? Não vem a prodigiosa mecanização do homem? A gigantesca violação do que nossa humanidade de espoliados soube preservar de íntimo, de intacto, de não decomposto? Eis que o perigo é imenso, de maneira que se a Europa Ocidental não toma ela mesma a iniciativa de uma política das nacionalidades, a iniciativa de uma política nova, fundada no respeito aos povos e às culturas, na África, na Oceania, em Madagascar, ou seja, nas portas da África do Sul, nas Antilhas, nas portas dos Estados Unidos. Se a Europa, afirmo, não galvaniza as culturas moribundas ou não suscita novas culturas, se não se converte em estímulos de nações e civilizações, dito isto, sem ter em conta a admirável resistência dos povos coloniais, simbolizados atualmente de forma clamorosa pelo Vietnã, porém também pela África, da República Democrática da Argélia, a Europa terá perdido ela própria sua última oportunidade e se cobrirá com seus próprios mãos com o lençol das trevas mortais. O que quer dizer, em resumo, que a salvação da Europa não reside em uma revolução dos métodos, mas na revolução, que substituirá, enquanto esperamos uma sociedade sem classes, a férrea tirania de uma burguesia desumanizada pela preponderância da única classe que tem uma missão universal, porque sofre em sua própria carne todos os males da história, todos os males universais, o proletariado. Fim do discurso sobre o colonialismo.